Com essa pessoa, não tô acreditando. Vou fazer papel de trouxa outra vez. Tu não aprende mesmo, Você, isso é amor. Pra ele não passa de um plano B. Se não pegar ninguém na lista, liga pra você. Se junta e joga fora. Ficar de se iludir. O que cê tá passando eu já passei, eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Tá fazendo de tapete o seu coração. Que às vezes você vai falar. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher. Gente, Esse amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. tu tá só na sofrência dele. Hello, boa noite! Em clima de final de tudo. Clima de sofrência. Gente, que tristeza. Como diria a menininha aquela do vídeo de antigamente, que tristeza, né? Né? Então, o pessoal que vai chegando aí, né? Nessa é a nossa última live de uma sequência aí de 30 dias de expansão, que você pode sim acompanhar lá no YouTube da Escola das Emoções e Sentimentos. Lá tem inúmeros temas que você pode fazer maratona de final de semana aí para expansão de consciência, né? Eu sou a Mai. Essa aqui é a Di, que hoje a gente vai, na verdade, mobilizar umas energias bem interessantes, né? De aquela sofrência aí do final, do término. Por que não falar também sobre a energia da morte, né? A energia do término de qualquer ciclo que você esteja se recusando a olhar. Então, Di, conta pra nós o que que tá nessa sofrência aí, o que que tá na... É o coração que tá na sofrência? Ah, então, pensei, vou começar essa live de uma forma diferente. O assunto é término. O que que me veio na cabeça? Supera! Pera. Supera! Então, é com grande satisfação, né, que nós estamos finalizando esse trabalho, essa maratona que a gente se propôs a estar fazendo, trazendo percepções sobre sentimentos, sobre emoções. Como a Thay colocou aí, virou quase uma escola Flix, né? Porque a gente foi de praticamente A a Z no que se refere a sentimentos, emoções, e com certeza muita coisa ainda poderia ser trabalhada e vai ser trabalhada, só que talvez não mais neste formato, né? Então, como a gente havia proposto, seriam 30 dias de lives gratuitas, exceto aos sábados, né? E esses dias foram todos eles cumpridos, né? Com honra e gratidão. Algumas no horário da manhã, aconteceu no horário do meio-dia e nesse horário das 20h30. E para finalizar, né? Como a gente está finalizando esse trabalho, então essa opção de estar trazendo, né? Como você costuma lidar com términos? O que que vem para você? Qual é a sensação? O que que você acessa quando algo termina, né? E aqui, como você colocou, pode ser relacionamento, pode ser amizades, muitas vezes é o trabalho, às vezes é a questão da própria morte, que a gente precisa lidar com essa energia, com essa situação, porque é muito comum nós associarmos a energia do término com a energia da perda. E a perda é algo que nós normalmente não estamos dispostos a lidar com essa energia,
porque é algo que naturalmente nos desperta ficar sem ou se privar de alguma coisa, enfim. É a energia que o próprio nome já diz, né? E como a gente em outros momentos até comentou, a gente gosta de trazer esse questionamento porque é algo que mexe com as pessoas. O que você está disposto de fato a perder para então acessar, para poder de fato ter ou, enfim, resgatar aquilo que de fato é verdadeiro ou que pode ser ainda mais grandioso do que é para você neste momento. Então, é algo que a energia que se movimenta com a questão do término, ela acaba sendo uma energia forte, uma energia pesada, que não é o que nós vamos trazer aqui, mas, consequentemente, o fato de mexer com isso vai movimentar toda essa energia. Maísa, nós vamos ir meio no grito hoje, que a gente não combinou muita coisa, né? Eu fui... Hoje é quem sabe faz ao vivo. Eu pediria para você, Maísa, você que já trabalha nessa área de consciência, que está com um processo de expansão em processo, dá para se dizer, quando as coisas acabam para você, e aí? O que vem para você? Tipo, Maísa, acabou. E aí? Sabe que hoje já é mais. Oi, tá me vendo de? Deu uma Sim. trancadinha. Bom, vamos lá. Na verdade, isso levanta muitas coisas, né? A gente começa a olhar para o nosso lado mais obscuro, assim, quando vem essa coisa assim do acabou. E aí, há poucos dias, assim, já eu estava lidando com alguns ciclos, né? Alguns términos e recomeços de ciclos de trabalho, de clientes, de projetos. O próprio término das lives causa uma sensação, assim, de meu Deus, e agora, né? E tem coisas que é importante a gente falar que uma das principais energias que sobe quando vem, assim, o acabou é tá, mas e o que vai ser daqui para frente, né? A energia da dúvida, o medo de repente você não saber o que. Outra questão que é interessante também colocar é que muito se associa também ao fracasso, a sensação de estar fracassando, de não conseguir manter algo, mesmo que esse algo já não crie mais nada de diferente de bom para você. E também a questão da culpa, né? Meu Deus, tá acabando. A culpa é minha? Eu fiz algo de errado? Como eu poderia ter feito diferente? Então, eu sempre associava assim a essas três coisas, né? O medo do incerto, a culpa e o fracasso. E aí, nessas últimas semanas, eu tenho trabalhado bastante isso e eu percebi que algumas coisas são interessantes, porque fracasso é um ponto de vista interessante, né? Porque fracasso existe de verdade ou existe uma experiência, algo que você vivenciou, algo que você aprendeu com aquilo, mesmo que seja o que você não deve mais fazer. Culpa é um outro lugar bem interessante também, que eu comecei a perceber que a culpa, na verdade, é uma forma que a gente usa para se julgar de certo ou de errado, né? Ah, se eu fiz errado, eu tenho culpa, se eu fiz certo, eu não tenho culpa. E se não fosse culpa, mas apenas aquilo que você tinha disponível no momento para utilizar as ferramentas que você conseguiu acessar e que agora, se fosse fazer de novo, você faria totalmente diferente ou às vezes faria tudo do mesmo jeito. Então, a culpa é uma coisa interessante porque a gente já falava em outras lives sobre ela. Ela é, na verdade, um espaço onde você se responsabiliza por algo que talvez nem seja teu, né? Então, a gente se sente culpado por algo que alguém pode pensar, mas quanto realmente a gente está olhando para a gente e vendo aquilo que é verdadeiro para nós. E, além disso, era a culpa, o fracasso e o medo, né? O medo do inesperado. Aí, isso mesmo, tá? A culpa é a energia do passado, é algo que já aconteceu e você fica remoendo. E o medo do inesperado é
você está no futuro, né? Você ficar buscando tentar resolver coisas que nem aconteceram ainda. E como eu falei há pouquíssimos minutos para uma cliente, solta isso, você não precisa prever nada no futuro, só fica aqui e espera, porque de repente o universo vai te mandar algo muito maior do que você está tentando planejar, né? Nosso planejamento aqui na Terra, né, na nossa cabecinha física, ele é muito limitado, e quando a gente abre espaço, as coisas acontecem melhor. Então, para mim, vinha muito forte essas três coisas. Eu tenho certeza que conecta com muito do que o pessoal acaba assistindo. No entanto, hoje, por mais que venha essa pontinha assim do será, será, hoje eu já consigo lidar com isso diferente, bem, né, no espaço de olhar assim, tá bom, mas se tá terminando, o que será que vai vir aí, né? Quanta coisa pode vir? E o que que vende quando alguma coisa termina? Gente, eu já tô com certeza todos já ouviram esse ditado: fecha-se uma porta e abrem-se outras janelas, né? Isso é verdadeiro para você, de esse ditado condiz com a realidade que você vive, que você percebe no consultório? Olha, isso além de ser verdadeiro, passa na lista das crenças benéficas, né? Mas quando se fala em término, que gera a energia da perda, tem outras crenças que estão implantadas aí, né? O que que logo vem? Ah, é tão bom que já acabou. Nada é para sempre. E todas aquelas energias de o que é bom dura pouco, estava bom demais para ser verdade, toda essa questão. Mas só complementando aquilo que você fala, além dessas três situações, eu observo assim que a questão dos términos, nós não somos culturalmente habituados a ver um término como algo bom. E veja, aqui a gente pode trazer a questão de relacionamentos, amizades, a própria questão da dor e a separação da morte. Mas veja, quando a gente está de férias, como a gente olha o fim? Com dor. Aí vem relacionamentos. Mas assim, ó, quem nunca assistiu uma série de televisão, de Netflix, enfim, e quando chega ao fim, fica aquele espaço, aquele vazio, aquela coisa, nossa, quando é que será que vai vir a próxima? Não acredito que acabou. Sério que já acabou? Ou então a gente diz Ela assim, também, não né? acredito que eu fiquei até aqui para ver isso, né? Quando que será que vai dar continuidade? A questão de filmes. E, gente, até o fim de semana. Nós lamentamos porque acaba. Então, nós estamos constantemente com isso. E aí, ok, tem situações que são menos impactantes e outras mais. Quando essas situações são mais impactantes, o que normalmente, além do fracasso, do medo e da culpa? A dor. A dor da separação, a dor da perda, aquela dor que precisa ser expressa. E a primeira coisa que a gente faz, a gente murcha, né? Porque a autoestima lá embaixo é como se eu tivesse que caracterizar o meu semblante, o meu físico, o meu corpo, para mostrar para os outros que eu estou com dor por conta do término, por conta da, né? E isso não é só com relação ao relacionamento. Isso é, por exemplo, quando termina um ciclo de trabalho. Ou quando daqui a pouco não tem mais frutificação uma amizade e ela simplesmente termina. E aí, além de tudo isso que você coloca, vem as saudades, né? Que também ela varia muito conforme o tipo, mas vem essa questão das saudades, o desamparo, né? Porque, e agora? Aí eu sabia viver, eu sabia lidar com esse relacionamento, com essa pessoa, e agora? E aí eu sabia trabalhar, estava tudo certo, estava tudo encaminhado, e agora eu tenho que começar tudo de novo. É aí, óbvio, o medo, a insegurança, o desconforto, é uma energia de desespero. É aquela sensação de que abriu um buraco e agora eu posso sair daqui, mas não, pelo menos nesse momento eu estou vivendo esse término.
essa separação, essa perda. Então eu preciso ficar aqui, como diz a Thay, enfeitar um pouquinho o meu buraco e ficar aqui. Porque é tão, sabe? Como assim? Capaz que eu vou perder alguma coisa, perder alguém, terminar um relacionamento, ou até mesmo perder ou me desfragmentar do meu emprego e mostrar para todo mundo que eu tô bem. E aí, a vítima fica onde? Né? Uhum. Porque é o espaço em que você precisa, muitas vezes, reviver isso. Ou, enfim, a gente costuma até dizer, é o tempo que se requer para arrancar as penas e deixar que nasça de novo e comece a vir um pouco mais. Mas veja, normalmente a gente vai para esse espaço da vitimização, de mostrar que está com dor. E aí, claro, o que acontece? Os mais chegados, os amigos, os familiares, é natural que comecem a se preocupar com isso. E aí o que ocorre? Nada. Nada do que as pessoas falam faz sentido. Tudo que alguém vem dizer só aumenta mais a minha dor. Né? Ou seja, é algo que assim é incrível, porque algumas pessoas fazem esse processo um pouco mais rápido. Mas algumas pessoas escolhem passar muitas vezes anos nesse espaço e outras o resto da vida nesse espaço. Então, para você olhar para isso, como lá no início a Marília já vinha cantando, né? Supera, é algo que vai depender da sua escolha, né? Então, tudo vai doer, né? Até que você escolha sair fora desse buraco. Até que você escolha, como eu gosto de dizer, parar de olhar para cá e de repente olhar para cá. Ou olhar para cá. Porque existem possibilidades, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos acostumados que nada é para sempre, mas a gente cria esse espaço de desespero, esse espaço de dor, de medo, de ansiedade, de insegurança. E, né, eu estava fazendo uma busca bem rápida, assim, e tem algumas pesquisas que apontam que essa dor de términos, ela chega a ser mais dolorida, mais sofrida do que a dor da morte. E aí eu fui para a pergunta, verdade? Será que isso é possível? E aí o que começa a vir? Na dor do término, o que você estava dizendo, né, que aflora? A culpa, em primeiro lugar. Será que eu tinha que ter feito assim? Será que não fiz? Será que, enfim, vem raiva, né? Muita raiva, ou do outro, ou do patrão, ou enfim, e às vezes até de mim mesmo. Mágoas. Como já foi trabalhado em outras lives, tem algo que é meio nato em nós, e que às vezes a gente associa isso lá na infância ainda, mas abre a ferida da rejeição, da Da humilhação. humilhação. E aí começa. Quando eu escolho começar a olhar para isso, daqui a pouco sair daí, é expectativa. Aí, se for uma questão de relacionamento, por exemplo, tem até expectativa da volta. Né? Será que? A própria questão do trabalho, será que eu vou ter uma nova chance? Ou a expectativa do novo que me leva para um espaço de medo, de total insegurança. Junto com isso tudo vem uma sensação de vingança. Se tem culpa, tem mágoa, tem raiva, então eu preciso fazer alguma coisa para me vingar. Mas se eu não tiver de quem me vingar, eu vou acabar me vingando de mim mesmo, né? Baixando a minha autoestima, indo para o espaço do criar dores e intensidades para chamar atenção. E muitas vezes as pessoas chegam a ir ao estado do pânico, onde há o total medo de enfrentar o novo, né? E, inclusive, teve uma situação hoje à tarde que eu estava no consultório da Thay, enquanto ela estava fazendo um trabalho lá, e eu estava aguardando ela, eu fui correr o meu dedinho pelo Facebook e eu só não compartilhei com ela porque ela estava trabalhando. Mas vai me dizer que você, ao olhar o Facebook de alguém, não sabe já identificar se ele recentemente terminou algum ciclo, o seu relacionamento ou alguma coisa. A sofrência domina. A sofrência e as indiretas, né? Aquele falso empoderamento de que, tipo assim, eu sou mais eu.
né? Mas veja, é muito fácil você externalizar isso do que talvez vivenciar, realmente superar. E ok, tá tudo bem. Precisa muitas vezes respeitar esse espaço. É comum também passar a vasculhar a vida do outro, né? Porque eu quero saber o que, que tem, por quê, vai para o espaço do como. E aí, enquanto a gente fica lidando com tudo isso, fica naquele espaço da dor, do sofrimento. Ok, as próprias músicas, né? Supera, se ele não te quer, supera, né? E aí vem Sabe? aquilo que você traz. Fechou a porta, olha para a janela, criatura. Talvez a janela tá aí, tem uma paisagem mais incrível do que a própria porta, mas você, enquanto teve a porta, não olhou para a janela. E não é, de novo, reforçando, não é só no que se refere ao relacionamento em si. Porque relacionamento é com pai, com mãe, com filho, com amigo e às vezes de casal também. Mas tem o relacionamento do trabalho. Cara, tem algo muito incrível, assim, porque se você for olhar, a nossa vida é feita de ciclos. E como boa prof de ciências, que vem da área da biologia, a gente nasce, cresce, reproduz, que é opcional, e morre. Então, o meu sábio velho paizinho, ele sempre diz, mas para que ter medo de morrer? Morrer, a gente vai morrer. Se morrer de AIDS, de acidente. Ele falava isso lá no plano cruzado ainda, quando eles tiveram aquele golpe lá. Então, tipo assim, cara, isso é uma coisa tão natural. Por que que a gente sente? Porque a gente não está preparado para perder. Não faz parte da nossa estrutura lidar com isso. No entanto, todo mundo que já passou por isso sofreu, 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 até que superou. Ou escolheu ficar sofrendo o resto da sua vida. Mas verdade que o término de uma amizade, de um trabalho, de um relacionamento, ou até mesmo a partida de alguém para outro lugar, vai inviabilizar, faz com que você precise parar a sua vida? É uma escolha, né? Então, a questão da separação que acontece via fins ou via a própria partida, ou desencarne, a morte, como queira ser visto, é algo que cada um vai ter uma forma de lidar com isso. E não tem uma receita, né? Eu gosto de dizer, mas olha, eu posso te garantir que disso ninguém morre. Para algumas situações de término, de situação. É o espaço em que, se você se permitir, você se fortalece. E nesse fortalecimento, você observa como algumas coisas podem ser diferentes. Ou vai lá e repete tudo de novo, né? Porque tem gente que gosta de ficar nesse looping de criar, sofrer, criar, sofrer, criar, sofrer. Afinal, se você for pegar, por exemplo, o sertanejo, que é trazido, a letra, a mensagem do sertanejo na música, ela expressa o quê? É puro sofrimento. É puro sofrimento. E aí, veja, eu não sei mais se basicamente é isso que fecha com o que você observa. Enfim, é aquele espaço que nós na reunião comentamos hoje de manhã. Nossa, já acabou. E agora? Agora a gente precisa fazer alguma coisa. O que que a gente vai fazer a partir de agora? É um trabalho que a gente escolheu oferecer, mas é tão grandioso que, por mais que ele esteja sendo gratuito, ele seja 100% de contribuição, né? É o trabalho em que a gente está se tratando também. E aí vem, cara, e agora a gente não vai mais ter isso? Mesmo que em algum momento ficou puxado. Nossa, live todo dia. Sabe, de que linkando assim com tudo isso que você trouxe, eu vou trazer uma fala que eu ouvi essa semana, não lembro exatamente aonde, mas que é super pertinente, assim, que quando você fala de todos esses sentimentos e emoções decorrentes de um
término, né? De um rompimento, seja ele qual for. Inclusive, por exemplo, né? A Thay tá aí para nos respaldar nesse sentido, do nascimento do bebê, né? Que sai da mãe e tem esse rompimento também. O rompimento, ele tá em todo lugar, assim. E o quanto essas emoções e sentimentos, elas têm densidades energéticas, né? Então, você vai ter, por exemplo, a vibração do medo. Quando você pensa medo, fala medo e sente medo, o que que é? Ele é pesado, né? Porque ele é uma densidade, é uma vibração densa. Você pega aí a raiva, embora ela seja energética, ela é rígida, ela é dura também. E aí você vai na culpa, no fracasso, todas essas que foram nomeadas, elas têm um peso que se você começar a falar, é como se você sentisse que são depositados elefantes assim nas tuas costas, né? Quantas vezes a gente fala, parece que eu tô carregando o mundo nas costas, né? Quantas emoções e sentimentos você tá trazendo ali como um peso. E aí, quando a gente fala disso, o quanto é importante perceber que essas emoções e sentimentos, quanto mais densa for a densidade que ela representa, mais energia tua ela vai precisar para existir. Então, veja, você tá ali no término de um relacionamento, por exemplo, de um namoro que durou 6 meses, mas que você se apaixonou. Vamos pegar por aí, porque todo mundo já se apaixonou um dia, né? Você vai se sentir frustrado, culpado, talvez, enganado, magoado. Todo esse peso vai ficar em você. Quanto mais tempo você persistir com essas emoções e sentimentos, mais da tua energia vital, ou seja, a energia que te cria vida, mais dessa energia você vai gastar para sustentar essa densidade. E aí eu te pergunto, você ficar na fossa um mês, beleza, depois você se recupera, né? A vida vai dando a volta. Mas se você escolher estar nessas sensações por meses, por anos ou por uma vida toda, verdade que o teu corpo vai aguentar isso? Ou ele vai começar a manifestar aí uma gastrite, uma dor crônica, uma fibromialgia, uma depressão, um câncer, porque a densidade vai exigir do teu corpo energia, e o corpo sem energia ele adoece. Então, esse é um ponto importante. Então, assim, aprender a lidar com os términos, rompimentos e finais de ciclos é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque como a própria Di falou, ciclos a gente está vivendo todo o tempo. É a noite e o dia, né? A manhã, a tarde, a primavera, verão, outono, inverno, os anos, começo de pandemia, fim de pandemia, começo de novas oportunidades, fim de novas oportunidades. E isso vai acontecendo o tempo todo. E aí eu te faço um desafio e até faço para você, Edi. Vamos supor assim, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Então, assim, quando chegar no domingo, né, que a gente começa a dar aquela bad, a gente já falou sobre isso em outras lives, mas e se a gente pegasse o fim de um relacionamento, né, o fim de um ciclo, e ao invés de trazer toda essa densidade para o nosso corpo e ficar carregando esse peso, se a gente trocasse por um único processo que é extremamente expansivo, que é a gratidão. Se a gente pegasse tudo isso e pensasse assim, tá, terminou esse namoro aí, beleza, tô magoada, tô frustrada, tô me sentindo péssima. Mas o que tem ali, uma coisa que seja que eu posso ser grato? Não sei, por causa dessa pessoa eu conheci outros amigos, mesmo que seja desse tamanho. Desse tamanho de gratidão equivale a quilos e quilos de emoções e sentimentos densos. E você vai neutralizando isso. Chegou no final do domingo e você tá lá na bad, né? Porque amanhã é segunda, porque não sei o quê, que tem conta para pagar, que é dia 5, o aluguel tá vencendo. O que você pode ter? Isso aqui, que foi especial no domingo, que você pode olhar e dizer assim, bah, esse domingo valeu, gostei, sou grata por poder ter passado por esse dia. E isso vai transformar, porque ao invés de você começar um novo ciclo com aquela energia horrorosa, assim, que não tem, né, vitalidade para nada, que como que tu vai criar uma realidade nova, um novo ciclo, se tu não tem vibe para isso? E aí você pega, troca pela gratidão e aí você vai dizer assim, vamos lá. O domingo foi legal, na segunda-feira então vou arrasar, né?
Então, essa é talvez a melhor forma de lidar com os términos, é você conseguir encontrar um pouquinho de gratidão, nem que seja porque nem todo término traz coisas positivas, vamos dizer assim, mas sempre tem algo que acrescentou. E o que você pode olhar que acrescentou que dá para ser grato? Um outro exemplo que eu também trouxe hoje de tarde para uma cliente. Ela está tendo problemas no relacionamento que ela tem agora. No entanto, eles, nem ela nem ele, estão dispostos a terminar esse relacionamento. Eles querem, tipo assim, vamos vivendo como dá, né? E eu disse pra ela, tá, mas e vem cá, tu estaria disposta a terminar esse relacionamento agora? Não, não, eu não vou, não vivo sem ele. Eu disse, não, você não tá me entendendo. E se você terminasse o relacionamento do jeito que ele tá? E se você terminasse agora para você aí o trabalho do jeito que ele tá agora, o jeito que você sente, o jeito que você vive, o jeito que você tá no teu trabalho, romper essa energia agora, terminar com isso, terminar o jeito que você tá lidando com os teus filhos, o jeito que você tá lidando com a pandemia, romper isso. Olhar para isso, ser grato pelo que aconteceu já e pelo que você aprendeu com isso e começar um novo ciclo com a mesma pessoa, talvez no mesmo Mesmo trabalho, trabalho, na mesma casa, no mesmo mundo, com dentro os da mesma mesmos filhos, que família. não tem como trocar. Exatamente. E aí ela ficou assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, tipo, sim, você pode ter um novo marido, um novo relacionamento, uma nova vida, sem ter que fazer nada de diferente, sem ter que deixar nada para trás, só escolher mudar a forma como você está criando isso, né? E eu vejo que talvez essa seja a forma mais leve de lidar com os términos, né, de e o quanto a gente também se agarra naquilo que é antigo, porque a gente tem medo de que o novo talvez a gente não saiba lidar. Um exemplo disso é a gente mesmo, né? De fica assim, ah, mas hoje eu não tenho cliente, porque os clientes não estão vindo, porque. E como a gente poderia criar um novo ciclo de clientes, né? Talvez esses clientes que a gente já atendeu já receberam de nós o que eles poderiam ter recebido e agora tem novas pessoas que querem chegar. Para ter espaço para entrar, algumas coisas têm que sair, né? Não é assim que funciona e na biologia não é assim? A gente tem que fazer Exato. um processo, né? E eu acho que, além dos exemplos que você trouxe, eu acho que volta muito naquela nossa fala, o que você está disposto a perder com isso? E quando a gente, como essa energia do perder, ela é muito carregada, ela é muito densa, como você falou, a gente não tem muita disposição para perder nada, né? Mesmo que a coisa esteja cagada de arara, né? Mas eu não quero perder. Só que veja, a partir do momento em que você perde, né, o seu atual relacionamento, você pode criar um maravilhoso com a mesma pessoa. A partir do momento em que você perde o seu trabalho, e aí, parênteses, quanta gente perdeu o trabalho agora por conta da pandemia? Quantos escolheram ficar se lamentando, chorando, criando um monte de vitimismo? E quantos escolheram fazer alguma coisa que, inclusive hoje, num dos cursos que eu participo, eu li mais de 10 depoimentos de pessoas que perderam o seu emprego, que foram mandadas embora na pandemia e que foram fazer outra coisa e que hoje são extremamente gratos à pandemia porque eles estão mais felizes, ganhando mais e podendo olhar para isso e dizer, ok, gratidão. Então, muitas vezes, nessa questão dos términos, a gente permite que a energia crie uma situação para levar para esse bolor, para vir toda essa caca à tona. E aí, a permissão de olhar para isso e dizer, ok, isso aqui agora eu escolho de uma forma diferente. Eu posso continuar nessa mesma situação, porém com essa e essa ação diferente. Mas como essa energia da densidade, que é a própria situação por si traz, porque como nós milhares de vezes já falamos, as palavras, os pensamentos, tudo tem conexão com o que elas estão reverberando, o que elas estão vibrando.
Então, quando você traz a culpa, a mágoa, o ódio, enfim, a raiva, a vingança, aquela coisa toda que fica remoendo você, cara pálida, você não vai se conectar com coisa boa. Esquece. E aí, o que que vai começar a vir? Tudo que vibra nessa frequência. Doença, insônia, barará, barará. Quando você falou, atinge a energia vital. Quem já não viveu um rompimento e aí não comeu, não dormiu direito, e aí perdeu uma porrada de quilos em poucos dias, ou partiu, encheu a cara, né? Porque eu preciso compensar esse vazio, então a bebida vai suprir, vai, né? Então são várias formas de lidar com isso. E não tem o certo ou errado, tem aquilo que funciona para você. Mas existe a possibilidade de você olhar e sair disso com facilidade, sem precisar carregar esse fardo por 1, 2, 3, 4, 5 anos, ou ficar remoendo tanto isso que fica tão grudado em você que você vai criar um novo trabalho, um novo relacionamento e você vai criar todas as mesmas cacas de novo. Para chegar nesse ponto onde você está de novo pronto para o rompimento. E aí, bum! Só que aí você não aceita de novo, você não se permite olhar para isso, reconhecer que, tipo assim, uau, de alguma forma eu criei isso, sem julgamento, sem culpa. Então, existe como ficar bem depois de um término? Término de trabalho, término de amizade, de relacionamento? Claro que existe. Cada um no seu tempo. Mas existem algumas coisas que eu gosto de dizer que combatem os inimigos da melhora. Já ouviu isso, Maia? O que será que combatem os inimigos da melhora? Primeiro, negação. O que a gente costuma ouvir? Eu não consigo. Eu não consigo. Pronto. Veja Não o que vou. você está dizendo. Você está criando que você não consegue. E aí, atrás do não consigo, vem o quê? De novo, o fracasso, blá, 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 tudo aquilo que já foi falado, né? Por outra parte, vem o inconformismo. Nossa, mas como assim? Ou, de novo comigo, sempre comigo, né? Tudo que eu fiz, ninguém me entende. Toda essa questão que vem dessa parte do inconformismo. A culpa muito forte. E aí, ok, né? A gente vira uma metralhadora de culpa, porque a gente tem que botar em alguém, porque ela começa a ficar muito pesada. Ok, mas se as pessoas fazem isso aqui para a culpa que a gente está jogando nelas, né? Se elas não se importam, onde é que ela volta? Para mim remoer no meu corpício de novo. E aí o que começa? A autopiedade, né? O vitimismo, toda essa energia de novo. Drama. A baixa autoestima, como eu já falei. Eu tenho que ficar com a cara aqui toda murcha. As pessoas têm que ver que eu tô mal, pelo amor de Deus, né? Olha só. Então veja. E muitas vezes eu nem tô de fato tão mal. Mas é que eu espero que alguém olhe para mim e diz, nossa, coitado, você foi mandado embora. Nossa, acabou. Como assim? Porque nessas horas, fala sério, né? Vem umas falas que aí você tá na Bem melhor piscininha de assim. caca por aqui, né? E aí vem as falas e como faz a mais? Blu, 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 né? Então, esse espaço dos términos é você olhar e se permitir, é você ver como você pode lidar da melhor maneira com isso, né? É você talvez até validar aquela coisa assim que nada é para sempre. E aí entra muito o quanto você se torna dependente das coisas. Por exemplo, se você se torna dependente de uma pessoa e quer alguma coisa aconteça, que ela parta dessa para uma melhor, ou que haja um rompimento nesse relacionamento, e aí você vai fazer o quê? Aí entra a questão do amor próprio. Sim, eu amo meus filhos, eu amo meu marido, eu amo os meus pais, mas antes de qualquer coisa, o quanto eu me amo. A ponto de dizer, se a pandemia levar embora todo mundo, só sobrar eu, o que eu vou fazer?
escolher morrer também? Ou fazer alguma coisa para dar continuidade? E isso pode até aparecer no primeiro momento um espaço de indiferença ou de frieza, mas não é. É o espaço onde você, ser vivo, vai lutar pela sua sobrevivência até o último suspiro. A menos que você permita que as forças externas venham e suguem toda a sua energia vital. Daí você não come, não dorme, você vai criar alguma coisa para realmente ser sugado embora, né? Então, dentro desse espaço, que não é o que nós estamos fazendo aqui, porque o nosso término não é com peso, não é com culpa, não é com remorso. Nós escolhemos trazer o término da quantidade de lives propostas nesse primeiro momento com muita honra por todo mundo que acompanhou, com muita gratidão pelas curas que aconteceram conosco e pelos depoimentos que a gente está recebendo, pelas pessoas com que a gente está se conectando e com todas as possibilidades que esse término vai estar trazendo. Ou seja, nós escolhemos, nesse último dia de live, desse primeiro espaço, dessa primeira parte do projeto, ver este fim como o início de algo mais grandioso. Não é, Maísa? Eu costumo brincar que, por exemplo, antes do casamento, a gente tem um noivado, né? Então, às vezes, o fim Nem do ciclo sempre tem gente que pula. sempre, né? Mas vamos pela, né? Tem uma pessoa mais apressadinha que já corre lá pro final, né? Mas, em muitos casos, o final de um ciclo precede algo muito grandioso. Então, eu sempre brinco que antes da lua cheia, né, a gente tem algo menor. Então, e fazendo um link só para fechar assim o que você falava, eu tenho um interessante ponto de vista que todos os prefixos in, né, o impossível, o inconformismo, o in não sei o que, o in não sei o que, eles são uma grande mentira. Eles na verdade querem dizer sim, é exatamente essa outra palavra que você está falando. Só falta o S na frente. Só falta. Então, quando a gente vai fazendo o fechamento dessas lives, assim, me fica muito claro o quanto a gente talvez não faz porque acha que vai ser impossível, que era algo que talvez a gente tinha como ideia, né? Ai, como que a gente vai conseguir fazer tantas lives, né? Conseguir 4 mulheres não se matar e fazer a coisa acontecer, né? Olha só que loucura! Isso que a gente fez. Gratidão, tecnologia, cada uma no seu canto. Gratidão, né? E o quanto tudo isso que a gente mobilizou realmente fez, pelo menos para mim, a Escola das Emoções e Sentimentos, ela fez assim, ó, um 360 assim na minha vida. E cada vez que eu faço as lives, eu assisto ela de novo, porque parece que eu tô vendo tudo de novo, é muito legal. E o quanto todo esse processo nos preparou para essa nova etapa que está começando agora. E aí eu vou dar um spoilerzinho, porque não estou autorizada a falar e hablar tudo o que está acontecendo, mas é tipo série de Netflix, né? Vou dar o spoiler e aí você fica ligado para o lançamento quando acontecer. Todas nós, individualmente, temos os nossos consultórios, nossas profissões, e juntas a gente tem vários projetos acontecendo, né, em diferentes estações, em diferentes frequências, atingindo diferentes coisas, é uma loucura. Diferentes públicos. Às vezes tudo muito misturado, e é isso que vai vir acontecendo agora. Nos próximos dias a gente vai fazer alguns trabalhos até de contato com a nossa audiência lá no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram e também nas outras redes sociais, para entender quais, de todos esses temas que a gente trabalhou, quais foram os que mais ficaram, sabe, que bateu mais forte
e aquilo que a gente pode estar aprimorando e trazendo mais informação, porque realmente o que a gente fala na live é um pinceladinho de muita coisa, porque a gente poderia, nesse próprio tema, discorrer aí por aulas e aulas e aulas afins, e a gente não abordaria tudo o que está dentro desse contexto. Então, provavelmente a gente vai entrar em contato com você ou com alguém que está pertinho de ti aí para entender melhor como tudo isso ficou dentro do teu mundo, para entender se a comunicação que a gente está usando está atingindo aí o teu coração, se está trazendo transformações, e acredito que sim, porque a gente tem recebido depoimentos que realmente fazem a gente perceber o quanto esse trabalho valeu a pena e o quanto vale a pena investir nisso. Consciência, conhecimento, como a Thay fala, né? Informação faz com que você realmente mude as coisas na tua vida. E spoilerzinho bem pequenininho, a gente também está testando algumas plataformas. Então, por exemplo, amanhã, quinta-feira, às 20h30, a gente vai fazer uma videoaula com nós quatro, gente. Vamos ver se conseguimos colocar as quatro para falar um bate-papo bem bacana sobre como lidar com toda essa confusão que está acontecendo no mundo de cada pessoa, para que a gente consiga achar aí um contexto de mais harmonia, mais paz. E nas próximas semanas vem aí alguns produtos, cursos, mini cursos, e-books, mentorias, uma loucura! Então, nos mais diversos temas, dinheiro, relacionamentos, ansiedade, medo, saúde, enfim, tudo isso que vocês imaginam e o que vocês não imaginam, inclusive. Então, eu deixo assim o meu sentimento mais grato do mundo, tudo aquilo que existe de gratidão, eu deixo a cada um que passou por aqui. As meninas que aguentaram os nossos desvaneios malucos filosóficos nas quartas de manhã, né? E convido a cada um de vocês a estarem fazendo parte de todo esse processo. Porque a gente libera um pouquinho aqui, isso é uma coisa que eu costumo falar sempre para os meus clientes e vou repetir aqui, que já falei milhares de vezes. Quando eu consigo virar uma chavinha na minha cabeça, um insight, uma limitação que antes me prendia, e eu acesso um lugar diferente, eu torno esse espaço disponível para qualquer pessoa que também escolha estar ali. Então, se em 10 pessoas que a gente consegue virar uma chave sobre determinado assunto, as liberações que vocês fizeram agora estão disponíveis para todo mundo. E isso faz total diferença, porque a gente começa a tornar o processo de tornar o mundo melhor algo mais fácil, algo mais leve e algo mais rápido. Como diz a Diana, né? Atualiza corpo, todas essas liberações, né? Eu finalizo minha parte por aqui. Minha linda, gratidão imensa a cada um de vocês e até amanhã no Facebook. Te espero lá, Andy. Tu não vai dar furo comigo, hein? Ok. Gratidão a todos, gratidão às meninas que embarcaram nessa loucura e realmente fizeram acontecer, porque eu acho que o segredo é essa questão da persistência, da constância, né? É um material que está totalmente acessível, totalmente gratuito, que traz muita cura, traz muita liberação, traz muita expansão e só requer permissão. Então, embora muitas vezes a gente não tenha tanta interação aqui durante a live, as pessoas participam, não participam, tem as que chamam no particular, mas assim, a nossa gratidão por esse espaço, por essa presença, por essa permissão de estar olhando um pouquinho para cada um desses sentimentos, dessas emoções que foram trabalhados e que, como a Mai fala, cada tema que foi trabalhado poderia ser mais um mês específico neste tema. Mas aí o que acontece? É esse espaço da gente mostrar o que a gente está disposto para estar lidando, e a gente trabalhou tudo isso de forma generalizada, ou seja, de uma forma muito ampla e muito geral. Todas as técnicas, todas as ferramentas, todas as dicas, diquinhas e diconas que foram passadas, que você pode acessar lá no YouTube, são pequenas coisas que podem ser trabalhadas de forma geral. Então, o nosso objetivo agora é começar a produzir material e construir alguma coisa que possa ser trabalhado naquilo que vai fazer mais sentido para você, naquilo que neste momento está te incomodando.
Talvez o fato de a gente falar de términos aqui hoje, em função de nós estarmos encerrando esse trabalho, é um assunto que não é para todo mundo. Nem todo mundo está vivendo essa energia de términos. Algumas pessoas já passaram por alguns términos e talvez já resolveram. Se não, talvez aqui tenha algumas dicas de que pode ser uma contribuição, né? Outras questões, por exemplo, a dor, a questão da culpa, do medo, da angústia, da ansiedade, tudo isso que foi trabalhado, tudo isso é uma excelente contribuição para quem se permitir. Então, enquanto a gente vai organizando todo esse material, vai produzindo mais, como a Mai falou, a gente vai estar fazendo contato com o pessoal que está nos seguindo, né? Não num espaço invasivo e nem querendo vender nada, mas é para a gente saber o que gostaria que trabalhasse, se fez sentido, se não fez sentido. Então, quem está aí, quem vai estar vendo depois, se quiser mandar alguma coisa para a gente, pode escolher qualquer uma de nós e mandar no particular. Pode escolher mandar no direct da Escola das Emoções, porque é uma de nós quatro que vai estar vendo, ninguém mais tem acesso a isso. E talvez tenha algumas coisas que as pessoas escolhem trabalhar no particular, não de forma coletiva. Então, esse é o objetivo da situação. Enquanto isso, vai estar sendo colocado conteúdo para ser consumido no YouTube, no Insta, nos grupos, né? Então, diariamente, ou pelo menos a cada 2 dias, vai estar sendo colocado material para ser consumido. Então, é só você acessar e você se permitir. E aí, ok, depois que a gente... A sementinha foi as lives, né? Então, agora está acontecendo a gestação da Escola das Emoções e Sentimentos. Não vai demorar 9 meses, porque ela é um ser mais especial, né? Ela vai ficar pronta um pouco antes. Quem sabe uns 9 dias, né? Vamos escolher atualizar isso mais rápido. Mas é um espaço em que a gente vai estar, sim, olhando para tudo isso com carinho, olhando para os temas que foram trabalhados e, a partir daí, estar criando situações que sejam acessíveis e que possam ser trabalhadas de uma forma personalizada, com cada uma de nós ou com as quatro, naquilo que cada uma tem mais habilidade, porque como são 4 seres envolvidos, existem algumas especialidades específicas, né, de cada um. Enfim, e tem aquilo que a gente consegue lidar e trabalhar quando a gente está junto. Por exemplo, a escola, as lives que foram feitas. Então, assim, o meu coração ele está vibrando, mas vibrando assim. Embora por onde eu ando, por conta da escola, as pessoas estão me dizendo: dona Diana, saiu da escola, mas a escola não sai de ti, né? Agora tá lá criando outra escola. Tá tudo bem. A Diana deu um jeito de criar uma escola, gente. Vocês têm noção disso daí? Essa menina é louca. Mas a escola, talvez o nome porque talvez é mais familiarizado, né? Mas não tem o objetivo de ensinar, e sim de tornar mais perceptível, de tornar mais acessível algumas coisas que não está disponível para todo mundo. Enfim, é o espaço de que, assim, a nossa gratidão, e eu falo em nome da Maiara e da Thailisa, que não estão aqui neste momento também. A gente teve um momento para conversar sobre esses 30 dias hoje pela manhã, e todo mundo está muito grato pelo resultado, por essa conexão que a gente criou via Insta, via Face, via Telegram, via YouTube. Você consegue ler o que veio aí por último, Mike? O meu subiu aqui, eu não consigo ver, nem sei quem escreveu. Consigo, sim. As meninas agradeceram também e mandaram nós apurar o negócio, viu? A Kati falou parabéns a todas, ótimas lives. A Du, parabéns meninas pela expansão. Gratidão por cada palavra compartilhada aqui. Já tô com saudade, apura o lançamento. Na verdade, nesses momentos em que veio um pouquinho de gás, para a gente acelerar o processo e para a gente buscar e trazer mais. Vamos deixar assim, né? Mas daqui a pouco estoura alguma live, alguma coisa assim. A gente aqui é ó. Só reforçando, quem quiser participar do bate-papo amanhã, é lá no Facebook, tá?
Você, se está aqui e não está participando do grupo do WhatsApp ou do grupo do Telegram, procura, chama a gente, que a gente te coloca lá, porque o convite vai ir via grupo fechado agora. E aí, nesse convite, você ganha a personalizada, né? Para quem escolher de fato lá. Então, gratidão. Quem puder estar conosco amanhã, ou então aguardem as cenas dos próximos capítulos, que vão ser legais. O que você está fazendo? Já você. Só para finalizar com classe. Supera!